Olá, boa noite. Colocando aqui o título. Boa noite, Rogério, bem-vindo. Bom dia. Oi, Lisa. Tô dando bom dia. Boa noite. Olá, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre ancestralidade feminina. Francine já está aqui. Olá. Oi, Helder. Seja bem-vindo. Já ganhei, né? Já são os 10 primeiros, com certeza. Já tô aqui anotando as pessoas. Bem-vinda, Ângela. Fran também tá aí, né? É lindo, né? São os 4, as mães sagradas. Olá, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Boa noite, como vão todos? Todo mundo ouvindo bem aí, gente? Estamos ouvindo bem. Muito bem. Eu tô aqui tentando anotar o pessoal que tá entrando, né? 10 primeiras pessoas Sim. que entraram, que vão ganhar 10% de desconto na nossa vivência terapêutica do próximo sábado. Exato. Deixa eu ir diminuindo aqui o som. Gente, vamos fazer o seguinte, as pessoas que entraram até agora, manda o contato para o e-mail, que eu vou digitar aqui agora, tá? Oi, Karen, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma live sobre o feminino que habita em mim. Hoje sobre o feminino ancestral ou ancestralidade do feminino. Chegou atrasada não, chegou no horário. Não sei se você está entre as 10, mas... Vocês estão me ouvindo? A imagem de Fran congelou para mim. Eu tô te ouvindo, Vel. Você tá me ouvindo? Eu tô, agora a sua imagem congelou para mim. Não sei se é a minha internet ou a sua. É mais esperado que seja a minha, né? Não sei. Tenta mudar aí para dados móveis para ver.
Aí, acho que agora foi. É a imagem de Francine que congelou. Isso. Voltou, Tá Fran. ouvindo. Mas a minha imagem ainda tá congelada para mim. Vocês estão me vendo? Pra gente já tá ok. É? É. Tá. Para mim tá congelando ainda e eu já estou Então, nos dados. acontece, né? Ainda tá congelada, né? Minha imagem. A sua Se pra mim não continuar tá assim, aparecendo. eu vou sair e vou entrar novamente, tá, gente? A sua internet tá boa aí, né, Vel? Acredito que sim. Voltou. O pessoal dizendo que tá vendo agora. Eu vou sair e vou entrar novamente, tá? Ok. Aguardamos. Vou colocar a música novamente pra gente ir escutando. Enquanto o Fran não entra. Sejam bem-vindos todos para mais uma live sobre o feminino que habita em mim. Vamos aguardar a sua Francine voltar para a gente já começar, tá? Lembrando que na próxima semana, no dia 26, teremos uma vivência. Vai ser bem linda, incrível. Quem se sentir chamada a participar, para a gente reconectar com esse feminino. Né, Fran? Tô de volta, né? É isso. Estavam convidando as pessoas para a nossa vivência. Quem se sentir chamado aí para reconectar com esse feminino. Né? Muito bem. Muito Isso. bem. É assim, tem Helder aqui, tá? Que já ganhou os 10% por grupo. Tem, se eu não me engano, Celinha, Ângela, Isa, nossa Nara. Nutri, Nara foi a nossa primeira que entrou Nutri aí. Teta Healing, né? Rogério também, Rogério. Isso, eu anotei É aqui. assim, e assim, gente, é bacana, assim, nós já temos dois rapazes para participar da nossa vivência, para chamar a atenção que essa vivência é tanto para mulher quanto para homem, tá? Nós vamos trabalhar a reconexão com o sagrado feminino, tá? Mas os homens também podem participar, tá? Lembrando que os homens conseguem acessar essa energia do sagrado feminino através da ânima, né? Através da sua mulher interna, não é isso? Isso, Nós estamos exatamente. conversando sobre isso há um bom tempo já. Então, pessoal, Exatamente. seja bem-vindo. Eu coloquei aí, eu não sei se eu consegui fixar o e-mail, o feminino que Eu acho habita em que você mim. não consegue, não, Fran. Eu acho que só eu. Deixa eu. Não sei se eu consigo, mas vamos lá de novo. É Isso, o feminino. Rogério. Fazer essa vivência aí vai ser muito bacana, gente. Vão ser 4 horas de vivência que a gente vai ter um pouco de teoria e nós vamos ter meditação, nós vamos ter trocas, né? Vai ser uma tarde muito bacana, né? Uma tarde de pausa para a gente poder ter a oportunidade de se reconectar. Vai ser muito legal. E mandem, divulguem para as pessoas que vocês conhecem, divulguem, porque esse trabalho é muito legal. Com Então, certeza. Tem Rogério Martins, tem Isa Maria, tem Helder Bonfim, que já Isso. mandou o e-mail, tem Ângela Ângela. Fátima, Isso. tem Lira. aqui Lira, isso, Lina. tem Celinha, que é Ceceu Bastos, Celinha, Isso. né? Então, essas pessoas aqui que entraram, foi as que eu vi. Se alguém entrou E tem também, Karen igual também. Karen Karen, Soares. Karen eu não vi. Tá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá, e falta uma pessoa para poder completar as Cecel 10. Bastos. Celinha já está aqui já. Celinha Tá. já está Dea aqui. Paim. Dea Paim. Ah, Dea Paim, sim. Sim, Andréa entrou, ótimo. Ótimo. Que bacana, gente. A André entrou agora, a André também ganhou. Ah, A André ganhou 10%, viu, André? Você foi o último
Da nossa lista aqui, ganhou Boa Noite, Interior Designer. André ganhou, foi o último, os últimos serão os primeiros. O André ganhou o 10% para poder participar da nossa vivência no próximo sábado. E, gente, nós fizemos essa promoção aqui para estimular, né? Para facilitar. Mas, assim, quem tiver aí, né? Nós nesse exercício da sororidade, né? Convidando outras pessoas, né? Então, quem vier com dupla, tá? Quem vier com dupla, quem vier com trouxer uma amiga, vai ganhar 15% de desconto, né? No pacote. E quem vier em trio, o trio vai ganhar 20% de desconto, tá? E aí entre em contato com a gente por e-mail para a gente poder informar valor tudo direitinho. Nós vamos passar para vocês uma ficha ficha de inscrição, né? E para a gente poder organizar isso aí, tá? Sejam bem-vindos todos. E hoje, né, nós vamos falar sobre a ancestralidade feminina. Isso. Eu queria, Fran, começar falando uma frase do Bert Hellinger sobre esse processo, né? Que ele diz assim: quando uma mulher decide curar-se, ela se transforma em uma obra de amor e compaixão, já que não se torna saudável somente a si própria, mas também a toda a sua linhagem. Eu acho que é bem isso que a gente vem trabalhando, né? Nessas lives, né? Nesses momentos de sexta-feira, trabalhando esse feminino. Porque, como a gente já sabe, não é só por nós, mas por todos os que vieram antes, né? Ou seja, toda a nossa linhagem. E falar do feminino é falar de mãe, é falar da avó, é falar das tias, da bisavó, da tataravó. É falar de todos aqueles que vieram antes da gente, né? Nós temos quantas bisavós mesmo, né? São quantas bisavós, são quantas tataravós? Sim. São 16 tataravós, né? Isso. 8 bisavós, 16 tataravós. Sim. Então, imagine quem está lá atrás, né? Quem veio antes, né? Isso. Quando a gente olha para os que vieram atrás, a gente vê se abrindo, né? Um funil que se abre, né? De tanta gente que está aqui. Exatamente. E é um rio da vida, né? Que chega através de todas essas mulheres que são portais da vida. E, claro, de todos os homens também, né? Que se encontraram com essas mulheres. Mas hoje, precisamente, a gente vai falar desse feminino ancestral, né? Que veio assim, que eu acho que quando a gente fala do feminino ancestral, a gente faz um olhar para a nossa mãe, primeiramente, né? Que é o encontro com a nossa mãe. Que é através da nossa mãe que a gente aprende sobre esse feminino, sobre essa mulher que nós somos. E, consequentemente, a nossa avó materna, que foi mãe da nossa mãe. E desde a concepção da nossa mãe, né, isso é muito interessante, quando a nossa avó estava gestando a nossa mãe, dentro da nossa mãe já continha os óvulos que iriam nos formar quando ela ficasse grávida da gente. Então, imagine o tanto de memória que vem de lá, né? Desses óvulos, dessa gestação, como a nossa mãe vivenciou essa gestação, como nossa avó vivenciou essa gestação. Então, como que a nossa avó lidou com esse feminino, né? E passou para nossa mãe, que passou para a gente, como é que a gente está passando isso adiante? Eu acho que seria mais ou menos isso aí para a gente falar hoje. Isso. E é bacana essa coisa da genética, né? Essa questão da formação dos óvulos, né? Sim. O pessoal está falando aqui que a internet está oscilando, né? Rogério falou que a internet dele está oscilando. Jorge, seja bem-vindo. Oi, que bom Jorge. ter você aqui. Está oscilando. Tá. Tudo bem. É a minha internet que está oscilando? Não, é deles, né? É a dele, a de Rogério também, mas a sua também oscilou um pouquinho aí, tá? Foi? Mas eu estou já nos dados móveis. Eu também estou nos dados móveis aqui, a sua também oscilou um pouquinho, mas a gente vai aqui administrando, porque é isso mesmo. A gente que está dependendo de internet é assim, né? Então, é bem legal isso, e isso me chama a atenção, eu me lembrei, Vel, dessa questão dos óvulos, né?
o quanto as mulheres nas culturas matriciais elas eram honradas, elas eram tão valorizadas, né? Uhum. Que é algo que precisa ser resgatado. Tem muitas coisas que precisam ser resgatadas nesse Sim. movimento que nós fazemos, né? De resgatar o sagrado feminino, né? Resgatar o masculino sagrado, né? Resgatar, na realidade, a nossa essência sagrada, né? Uhum. O sagrado feminino, o feminino sagrado e o masculino sagrado fazem parte da nossa essência divina, né? Nós Uhum. dividimos para poder, é porque é mais fácil, né? A compreensão é melhor, né? Mas é tudo uma coisa só. Então, Sim. esse processo de resgatar essa, resgatar a intuição, né? Que nós mulheres temos e que os homens também têm, porque é uma função psíquica, né? Isso. É bacana, porque quando você passa novamente, né? Nós estamos ainda numa sociedade patriarcal, muito machista, tem um machismo estrutural aí, que a mulher ela é muitas vezes desvalorizada, infelizmente, e desvalorizar a mulher é desvalorizar o útero, é desvalorizar esse poder de criação, porque todos nós que estamos aqui, nós viemos através de uma mulher, nós viemos através de um útero, né? Então, é muito bacana quando você vai estudar as culturas matriciais, que era essa coisa de honrar, de valorizar, de cultuar o feminino, de cultuar a mulher, né? As mulheres, elas, a depender do ciclo dela, né, ia interferir na agricultura, ia interferir em tudo, né? Em tudo, né? Sim. Em toda a movimentação, né? Eu não vou falar Uhum. muito hoje não, porque eu vou deixar a Verônica falar, mas assim, isso me chamou a atenção, né? Essa sua fala me lembrou, né? Uhum. Essa necessidade de resgate, né? Dessa cultura. Sim. Por isso, assim, é muito importante que a gente olhe para a nossa história, né? Que a gente olhe para a história da nossa família, para a história das mulheres da nossa família, né? O que que minha avó passou, né? O que que eu sei sobre a minha avó materna? É muito importante que a gente procure saber, né? A história da nossa avó materna, como que foi para ela, quais dores, quais lutas ela teve que enfrentar, né, para estar aqui. E olhar também para as nossas tias, né? Não só para nossa mãe, mas também para as nossas tias. O que se repete na família? Porque se a gente olha para a história familiar, né, das mulheres da família, a gente tem um pouco de entendimento do que meio que nos aguarda, né? É, E aí a gente pode fazer diferente. Inclusive, a gente tem a permissão para fazer diferente. Mas se a gente não toma consciência, a gente vai repetindo, né? A exatamente. gente vai repetindo, principalmente porque muitas vezes, se a gente olha para nossa mãe, principalmente, né, com um olhar de julgamento, de crítica, como se nós fôssemos melhores do que ela, né? E aí a gente se coloca no lugar de maior do que aquela que nos deu a vida. Então, será que isso não vai causar desconexões com o nosso feminino? Será que a gente está podendo beber da fonte do feminino quando a gente está nesse lugar? Uhum, Ou a gente está bacana. usando, né, o masculino distorcido, né? Exatamente. Isso. Tem uma colaboração aqui bacana, né? Fabiane da Dueto Interior Designer disse que com essa live ficou com vontade de falar com a avó dela. Muito Ai, que bacana, né? linda! Muito É, bem. Isso. muito bom. Mandou Muito mensagem para a avó, isso aí. importante. Isso. A gente saber sobre a nossa avó materna. Porque foi de lá que veio, né, o nosso óvulo, né? Isso, isso. Então vem de lá também as informações genéticas. O que a gente está recebendo dela, né? Que ela também recebeu da mãe dela, nossa bisavó, que recebeu da nossa tataravó e assim sucessivamente. Isso, e Então olhar sucessivamente. para essa eu chamo de corrente, né? É como se fosse uma fila interminável de mulheres que chega até nós. É, Quando a gente toma consciência disso, assim, a gente olha e pensa, nossa, tanto que elas tiveram que enfrentar para que a gente aqui chegasse, né, Fran? exatamente. Muitas morreram, né, para que a gente estivesse aqui.
quantas foram abusadas, né? Porque quando a gente olha para essa fila lá atrás, nós vamos nos deparar com quem? Com que mulheres? Nós vamos Isso. nos deparar com as indígenas e com as negras, as escravas. Sim. Todos nós somos filhos, né, de indígenas, Hum, e somos filhos de escravas que foram Isso. abusadas, que é, foram estupradas, né? Quantas foram estupradas, né? Quantos filhos nasceram daqueles estupros, né? Daqueles abusos, né? Sim. Então eu fico muito emocionada, né? Quando eu digo isso, né? Quando olhar para trás Sim. e olhar para essas mulheres. Isso. E o que Bert fala é que quando a gente se cura, quando a gente cura esse feminino que foi tão machucado lá atrás, a gente também está ajudando a curar também aquelas que vieram antes. Porque a gente afeta, né? Como diz na constelação, se eu não me engano, são 9 gerações para trás, 9, isso, né? isso. E a gente É. recebe esse referencial de 9. Então, como que eu tô, né, na vida, enquanto mulher? Né? Será que eu tô no meu feminino, na força do meu feminino? Que vem da nossa mãe, porque acho que a coisa primordial aqui é falar da mãe, né? Porque a gente aprende essa mulher com a nossa mãe. Ou a gente está na esfera do pai, É a filhinha do vivendo. papai, né? Aham, A, exatamente. a filhinha do papai, Exatamente. que vai ter dificuldade de se relacionar com mulheres e vai ter Uhum, dificuldade de estabelecer relacionamentos afetivos saudáveis e estruturantes, né? A mulher, exatamente. quando ela fica na esfera do pai e não vai para a esfera da mãe. E a Isso. mulher, ela só vai conseguir acessar melhor esse feminino nela quando ela for para a esfera da mãe. Ir para a esfera Isso. da mãe é um facilitador, né? Isso. E aí muitas pessoas podem trazer assim, ah, mas eu tenho um conflito com a minha mãe, ah, mas Uhum, eu não me dou com a minha mãe, né? Minha mãe minha mãe é uma mãe fria. Pois é, né? Tem tudo isso, né? As pessoas são o que são e os pais dão o que podem, né? Eles dão o que têm para os filhos. Nós, enquanto exato. filhos, é que precisamos aprender a ter gratidão, porque muitas vezes nós somos mimados e somos ingratos, não é? Uhum, Porque os pais, eles dão o que podem e muitas vezes eles se sacrificam pelos filhos. E, uhum. então, assim, eles se equivocam em algumas questões, mas se sacrificam em outras. E a gente Exatamente. precisa aprender a honrar isso e Uhum. agradecer isso, né? E olhar Isso. para os nossos pais, para os nossos avós, nossos bisavós, como pessoas, não como heróis, não como sobre-humanos, né? Sim, E perfeito. ao mesmo tempo que a gente sai desse lugar de prepotência, de arrogância e de muita exigência, exigindo que aquele pai ou aquela mãe sejam perfeitos. Isso não existe. Não existe Isso. perfeição, né? Uhum. Então, Exato. a mulher precisa ir para a esfera da mãe. E se tem Isso. conflito, vai Aham. precisar trabalhar esses conflitos, vai Vai precisar precisar enfrentar, né, olhar para Bia? isso. Exatamente. Porque, assim, muito provavelmente, né, assim, se você teve uma mãe, né, que você teve uma dificuldade de relacionamento com ela por alguma questão, porque também vamos lembrar que a criança ela é exigente, né? Os nossos pais dão o melhor que eles podem, mas a criança, aquilo para a criança ainda não é o suficiente, ela quer mais, e esse mais não vem, né? Então, essa mulher, essa criança se torna uma mulher que começa a se colocar no lugar querendo ser melhor do que sua mãe, né? Então eu não aceito esse comportamento, né? Eu E, não concordo com isso, né? Julga, critica, eu nunca vou fazer como ela fez e acaba repetindo inconscientemente. é, Tem é, gente que repete padrão da mãe sem nem se dar conta de que está fazendo igual. e está fazendo igual, exatamente. Exatamente. É. E quando a pessoa está na negação, né, quando isso é muito difícil dela olhar, ela, a pessoa diz assim, olha, você está fazendo igual a sua mãe, a pessoa não gosta de ouvir, né? Aí a pessoa ainda Exato. se irrita, né? Aham, Então, porque ainda está na negação, né? Então, exato. para poder iluminar, tem que vir para a consciência, então tem que Isso. acessar isso. Porque nós repetimos Exatamente. padrões inconscientes, gente, porque isso faz parte
do processo de autoconhecimento. Isso. E se a gente lembrar que essa mãe também teve uma mãe e que ela também é uma filha, Pois né? é. E que ela também tem suas dores, tem a sua ferida. E Então, como tem, e né? como tem, e Exatamente. como tem, né? Aham. E exatamente quando a gente vai olhar a repetição de padrões de adoecimento nas mulheres, por exemplo, problemas de mioma uterino, né? Atenção pré-menstrual, endometriose, né? Câncer de útero, né? Câncer de mama. Quando a gente vai olhar para esses sintomas, a gente vai olhar para os conflitos, a gente vai olhar para as feridas. Então, a gente vai olhar para as feridas, né? Dessas mulheres que vieram antes da gente e que ressoam em nós, mulheres, ressoam no nosso campo, no nosso útero, né? Isso. Então, sem dúvida, todas elas têm feridas e traumas e dificuldades, e quando a gente se cura, quando a gente intensifica o nosso processo de cura, nós estamos curando essa ancestralidade, por causa do campo morfogenético. Exatamente. E aí, Fran, fica uma dica. Se a sua mãe não foi uma mulher curada com esse feminino, cabe a você curar-se. Porque nem Exatamente. todo mundo teve uma mãe com o feminino curado. Talvez, né, a grande parte de nós que estamos aqui, né, Ou tivemos uma todas. mãe, né? Eu acho que todos nós aqui. Porque eu não gosto muito de De generalizar, mas acho generalizar, que, eu né, também não, grande hein? parte, né, É, teve uma mãe que não teve esse feminino curado, né? E aí tem até uma questão aqui que a Grace coloca aqui, né? Depois que eu me tornei mãe, aprendi mais a olhar com gratidão aos meus pais. Hoje tenho consciência de que eles fizeram o melhor que podiam fazer. Depois disso, minha relação com eles ficou ainda melhor, com certeza. é, Quando a é outra gente coisa. reconhece isso, muda É, tudo. muda tudo. Celinha trouxe uma colaboração aqui que eu gostei, bacana, porque é para poder, até para ampliar, né? Mas nem sempre quando não concordamos com alguma postura dos nossos pais é porque estamos querendo nos colocar num papel de superioridade ou deixar de honrá-los ou respeitá-los, com certeza, né? Isso. É exatamente isso. É por isso que a gente precisa, quando a gente tem gratidão e a gente honra, a gente consegue discordar de uma forma tranquila, de uma forma Respeitosa. respeitosa, que não vai ter guerra, que não vai ter disputa, Isso. e que você não vai se colocar, não é? Essa Isso. questão de se colocar superior é uma postura equivocada, infantil, né? E assim, e nós temos o direito de não concordar, né? Não concordar não significa que você está desonrando ou desrespeitando, né? Isso. Bacana a colaboração aqui de Celinha, porque muitas pessoas podem até confundir, né? Porque Isso. a gente precisa diferenciar uma coisa da outra, gente. Verdade. Honrar, ser grato, né? Você consegue honrar e consegue ser grato mesmo discordando e mesmo conversando, Isso. muito Exatamente. diálogo, né? Isso. Dialogando, né? Trazendo luz para aquela situação ali, né? Isso. É bem bacana. Bacana Porque essa contribuição. em algum momento, Cecel, nós vamos ter escolhas e atitudes diferentes dos nossos pais. Isso significa dizer que a gente não, vamos dizer que a gente não é que não concorde, mas de repente você tem um exemplo que me ocorreu agora. De repente você quer fazer faculdade de direito, sua mãe quer que você faça de medicina. Só que você não concorda com ela. Você quer fazer direito, né? E aí, com muito amor, né, você vai dizer para sua mãe, mãe, mas eu quero fazer direito. E aí nós, enquanto filhos, a gente vai precisar sustentar a culpa de não agradar, de não atender aquela necessidade da nossa mãe, tá? Exatamente. Por causa do amor cego, né? E por causa dessa sensação de que se não cumprir aquele padrão familiar, né? O que é que acontece? Você vai estar traindo o seu sistema familiar, né? Exatamente. Isso acontece muito. Isso acontece muito. E aquelas mulheres que conseguem quebrar o padrão familiar, muitas são consideradas as ovelhas negras da família, né?
As ovelhas Uhum. negras da família, né? Isso. Aquelas mulheres que trazem novidade, né? Eu estou acompanhando uma paciente que ela tá simpatizando com o veganismo e ela está assim tendo que enfrentar toda essa questão do sistema familiar, porque no sistema familiar todo mundo come muita carne, né? E ela se sente traindo o sistema familiar. E ao mesmo tempo ela ressente porque não entendem essa filosofia nova que ela está experienciando, que ela está estudando, né? Que ela Uhum. está se permitindo viver. Né? Ela Sim. traz um novo para o sistema familiar, né? Todo Uhum. mundo com um padrão de alimentação, né? E chega nela e para, tipo, não, aqui eu vou mudar, vou trazer uma novidade, né? Não vou comer bicho, né? Então, ao mesmo tempo que ela traz uma novidade, ela se sente traindo o sistema familiar. Então, isso tem que ser trabalhado também, né? Como Isso. não é uma traição, né? É o processo de individuação da pessoa. Ela traz uma Sim. novidade que faz sentido para ela. E isso amplia o repertório do sistema familiar. É isso que a gente tem que olhar. Isso Isso. amplia. Ela traz Isso. algo novo que vai ampliar. Os descendentes dela vão poder escolher se vão Aham. comer carne ou se vão ser veganos. Entende? Isso. Tá bom. Exatamente. Julinha, seja bem-vinda. Bom te ver Oi, aqui. Júlia. Sim. Pois é, então assim, talvez eu tenha me expressado mal, então por isso que deu essa impressão para Cecel, né? Porque assim, o que o Bert fala é que assim, não cabe a gente é, aceitar, né? No sentido assim, aceitar no sentido, não é para a gente decidir se a gente aceita ou não. O que é, né? Então assim, eu não posso, é a mesma coisa de eu falar, eu aceito que hoje faça sol. Não aceito, esse foi sol, é o que é, né? Dá um lugar no coração ao que é, né? Como ela se apresenta, do jeito que ela é, sem querer exigir, sem querer mudar, sem querer dizer, olha, eu queria que minha mãe fosse como a mãe de fulaninho, né? Então é olhar É, para essa mãe como ela é, acolhendo no coração, integrando, tomando do jeito que ela é. e essa diferenciação, Vel, ela vem muito com a conquista da maturidade emocional e da maturidade espiritual também. Porque a gente tem o direito de não concordar, principalmente as mulheres que estão aqui, Celinha é mãe também, né? Sim. Fabiane também é mãe. Então, assim, já são, Grace também já é mãe. Então, são mulheres que têm mães e que já estão exercendo o papel de mãe. Então, quando você vai adquirindo a maturidade, você vai aprendendo a aceitar que essa mãe funciona desse jeito, ao mesmo tempo que você tem o direito de discordar, mas que você não vai entrar no lugar de educar essa mãe. Sim. Você vai educar seus filhos. Você Isso. pode dialogar, conversar, Perfeito. trazer a sua ideia, né? Para que aquela sua ideia possa contaminar de forma positiva, porque aquela mãe, porque há uma troca também, não é? Há uma troca. Aquela mãe Isso. pode não ter percebido da forma como você traz, né? Tudo, gente, é a forma como a gente fala, tudo é a forma como a gente traz as coisas, né? É a Sim. postura, é o comportamento, né? Uhum. Relacionado também ao sistema de crenças também, né? Então, quando você está nessa postura acolhedora com a sua mãe, honrando essa mãe, você pode discordar dela e você pode ter um diálogo tranquilo, ó, mãe, não faça assim, né? Eu sei que Uhum. as meninas aqui, que as mães, que são as avós, acabam influenciando na educação dos filhos, dá muito problema, porque né, às vezes a avó quer passar por cima da mãe, Uhum. né? E é complicado. Isso é muito complicado e as avós precisam colaborar com as mães, né? Precisam deixar as filhas educarem seus filhos. É preciso, né? É preciso mimar esses netos com equilíbrio. É preciso mimar esses netos com equilíbrio. A palavra é essa, equilíbrio, tá? Nem mais nem menos, para não Sim. dar confusão. Então, é uma questão mesmo de honrar, aceitar, dialogar e deixar com que o outro acesse isso, acolha isso que você traz, trazer para a Uhum. vida dele. Se a pessoa Isso. quiser fazer como você está dizendo ou não, é uma escolha dela. Agora, quando interfere na criação dos filhos, fica mais complicado. A gente sabe disso, né?
E sabe, Fran, mas né? é assim também, né? As mães têm um papel e as avós têm outro papel, né? Eu vejo assim pela minha própria mãe. Minha mãe, sendo minha mãe, quando criança, ela forçava a gente a comer, né? Você tem que comer a comida toda, aquela coisa da comida. Eu Hoje, também, com os quando eu não meus gostava de comer, era um problema. Hoje, com os meus sobrinhos, quando a minha irmã força, ela não pode forçar a comer. Aí eu digo, mudou, né? Aí eu brinco com ela, mas mudou lá, minha filha, porque eu não sabia que. Ela disse que não sabia. Pois é, pois é. Uhum. A Então, minha vai, mãe tipo com assim, meu sobrinho, ela sente no direito, né? De é, fazer diferente. a, a minha mãe com meu sobrinho, com o José Pedro, é assim, a gente chama a atenção dele, né? E ela não gosta, né? A gente chama a atenção, é um pouquinho mais dura com ele, porque criança tem que receber limite, criança tem que ser Isso. frustrada. Criança tem Uhum. que ser frustrada e dizer não também é um ato de amor, né? Uhum. Então, aí a gente chama a atenção dele, ele vai correndo pro colo de minha mãe, né? Aí a gente chama a atenção, não, não pode, não pode acolher a criança, porque vai dar a entender para a criança que a gente está fazendo algo errado, isso reforça negativamente, né? Mas o que é que acontece? Aí uma vez eu disse para minha mãe, né? Eu fiz você quando eu me educava a Fabiane, não tinha, nossa avó não estava perto para acalentar a gente, não. Você botava de castigo a gente recebia punição e a gente ficava de castigo, né? E não tinha avó nenhuma perto para a gente sair correndo pro colo da avó para poder acalentar, né? Então a gente precisa ficar atenta para tudo isso, né? Ficar atenta. Exatamente. Né? Gente, Exatamente. é uma ginástica, um equilíbrio. Isso. Freud fala que nessa área nenhum conselho é válido, todos tendem a falhar, né? Então, assim, nessa Como é? área de pai e de mãe, né? Freud tem uma frase que diz: nessa área de maternidade ou paternidade, nenhum conselho é válido, todos tendem a falhar. Porque não Exatamente. existe a mãe perfeita e Exatamente. o pai perfeito, né? Exatamente. Existe a Exatamente. mãe necessária para você, para o seu desenvolvimento, Exatamente. E essa né? questão da honra, né, Vel, é honrar a mãe pela vida, só pela vida que ela nos deu. Honrar Uhum. pai, honrar mãe, né? Exatamente. Só Exatamente. por essa, só por isso aí, né? Só A por gente esse já pode, fato, é só por esse fato. Isso. isso. Já é demais, porque assim, eu não sei se alguém aí sabe me dizer qual é o valor de uma vida, né? Existe valor, qual o valor de uma vida? É imensurável, não tem preço. Então, Eu que tô os aqui de nossos... amarelo, ó. Setembro amarelo, né? Mês de prevenção ao Isso. suicídio. O que os nossos pais nos deram não tem preço. Eles nos deram a oportunidade de viver. E aí, se a gente Exatamente. for olhar para essa ancestralidade, olha, se a gente for olhar por tudo que eles passaram, se a gente conhecer um pouquinho da nossa história, a gente só tem que agradecer mesmo, porque a gente não passou um terço do que eles passaram, Não. né? Exatamente. Então, quando a gente se dá Exatamente. conta disso, a gente se sente assim, olha, que bom, obrigada mãe, obrigado pai, obrigado, né, todos que vieram antes, gratidão a todos. Né, pela essa oportunidade de estar podendo fazer algo com a minha vida. Muitas mulheres lá atrás não escolheram seus companheiros para casarem, Exatamente. né? Exatamente. E até hoje, muitas não escolhem bem porque fazem escolhas inconscientes, né? Exatamente, sim. Era Mas aí escolhido, vamos os olhar para a casamentos eram história, né? Se a gente organizados. começar a olhar para essa história da mãe, né? Como que minha mãe encontrou meu pai? Como que minha avó encontrou meu avô? Como que minhas tias se relacionam? A gente observa, né? E a gente vai percebendo quais são os padrões que se repetem nesse sistema, Exatamente. né? Exatamente isso. Exatamente isso. E quando você fala da questão das dificuldades, muitas pessoas não passaram por dificuldades de passar fome, né? Não passaram, né? De passar fome, de passar muita escassez, mas tem Sim, muito medo de passar por escassez, né? E sim, aí, quando a pessoa vai olhar para o sistema familiar, quando vai olhar para a ancestralidade, foi uma bisavó, foi uma tataravó, foi alguém lá atrás, de alguma geração lá atrás, que passou muita escassez. E essa sim. informação está
no campo morfogenético do sistema familiar dessa pessoa, Sim, né? Então, a gente vê muito isso nas constelações familiares, né? Que, exatamente. assim, às vezes a angústia que a pessoa tem, o medo que a pessoa tem de passar fome, não se justifica pela vida que a pessoa tem, né? Ela Uhum, nunca passou nenhuma dificuldade que justificasse, mas quando ela vai olhar a ancestralidade, a questão está lá, tá? uhum. Isso Porque é aí. aquilo que a gente falou no início da live, né, para quem está chegando agora. Nossa avó, quando está gerando nossa mãe, ela tem lá, coloca lá os óvulos que nos geraram. Então, essas memórias genéticas estão contidas dentro da gente. Então, são memórias transgeracionais que Memórias vêm no transgeracionais. nosso corpo, que vêm no nosso DNA. Na nossa biologia, exatamente. Exatamente, né? Então, assim, às vezes o processo, né, terapêutico do autoconhecimento ele é importante porque você vai começar a ampliar sua consciência para determinadas coisas. Quando você começa a investigar os padrões, você vai ampliando e você vai vendo que tem coisa que não é da geração da sua mãe, é coisas que talvez você nem conheça, não sabe nem de onde vem. E aí que a constelação familiar entra, né? Porque a constelação familiar vai ampliar isso. E pode chegar até na nona geração. E É, vai ver que você está emaranhada com alguém de lá do bisavô, tataravó, e você está olhando para uma questão de lá de trás. E Porque você está ninguém olhou trazendo, você isso. está trazendo algo de algum excluído que está lá atrás, né? Está lá Exatamente. atrás. Isso. Tem uma. Eu me lembrei agora da Sechonoe, né? A Sechonoe, que é uma. Não sei se é uma religião, é uma filosofia. A minha mãe tem até uma tia, que é irmã do meu avô, que ela frequenta, ela é atuante na Sechonoe. E a Sechonoe tem uma prática muito bacana, que é você honrar os seus ancestrais. Eles costumam montar um altar com Sim. fotos, colocam flores, colocam água, e eles fazem orações, né? E eles cultuam esses ancestrais. Os mexicanos também Eu têm, ia na falar cultura isso. mexicana, né? Hã? No dia de finados da cultura Isso. mexicana, eles enfeitam, eles vão para os cemitérios, eles levam frutas, comidas, eles colocam flores, né? Eles colocam Isso. as fotos dos antepassados, né? Aham. E para poder honrar, né? Eles se pintam, né? Se pintam de Uhum. caveira e tudo. Tem toda uma cultura, os mexicanos, uma cultura é muito bacana isso, né? Porque é um dia em que eles comemoram com alegria, com flores, com colorido, né? Com pintura, aquelas pessoas que vieram antes e que não podem ser esquecidas. Isso, a Exatamente. festa de los muertos, exatamente, Isso. Grace. Tem até E um tem filme, o desenho A Viva a Vida animado. é uma Festa. Viva a Vida é uma festa, exatamente. Tem um Isso, desenho que é animado tem a que é percepção sistêmica no filme, né? Então, isso, quem Viva a Vida é assistiu, uma festa. Eu acho que tem no YouTube, tá, gente? Viva a Vida é uma festa. Ele é muito bom, é uma animação lindíssima, lindíssima. eu Eu não vi. vou dar spoiler aqui não, mas assim, é a constelação familiar pura e é muito bacana Exatamente. porque o menino vai em busca, Viva a Vida é uma festa. O menino vai em busca, né, ele tinha um talento, né, de tocar violão e ele vai em busca, tipo, eu aprendi isso com quem, né? E aí ele faz toda uma jornada em relação aos antepassados dele, aí discorre aí uma história muito linda. Assistam, vale a pena. Bota as Exatamente. crianças para assistir, meninas. Aham. Bota as crianças E para assistir. mostra bem o emaranhamento familiar no filme, né? Fica muito claro o que Mostra. acontece quando a gente exclui alguém do sistema. Então, assim, uma pergunta, né, básica para as mulheres e para os homens que estão assistindo é saber, né, quantos filhos sua avó gerou, né, e quantos que de fato nasceram, né? Talvez tenham filhos que não nasceram, talvez tenham abortos. E esses abortos Natimortos, né? não estão sendo incluídos, e eles precisam ser incluídos. As Exatamente. mulheres também que sofreram, né? As nossas mães também que tiveram perdas, precisamos incluir, Precisa. né? Precisa. Senão a Os gente está alunos. gerando emaranhamentos para as futuras. Se for, né? Se for, eu fiz algo, eu vou gerar um emaranhamento se eu não incluir isso. A gente precisa dar lugar para todos. Todos pertencem, como diz Bert, É, né? é a lei do pertencimento, né? É a lei do Isso. pertencimento.
Exatamente. Isso. Oi, Daiane, Dai o filme. A ela Viva está a Vida é uma perguntando. Festa. Viva a vida é uma Isso, festa. Exatamente. Muito bem. exatamente. Vel, vamos Bem-vindo, prestar. Instituto Econômico. Horário, faltam uns É, 15 minutos ainda, tá tranquilo. isso. Pode deixar fluir, pode deixar fluir. Isso. Então, assim, é importante, assim, eu acredito que para a gente falar desse feminino, como eu já venho dizendo, é a gente olhar para essa mãe, é a gente entender a história dessa mãe, entender a história dessa avó. O que é que a gente sabe da nossa família, É. né? E O que é que a gente eu conhece? eu tenho, particularmente, eu tenho um ressentimento, né? Quando eu retomei, né, o curso da constelação, que a gente, né, a gente novamente acessou a questão da importância de fazer o neagrama, né, de construir a sua árvore genealógica. Eu fiquei muito sentida porque eu fui até meu pai e eu perguntei meu pai, e meus bisavós, né? E os pais da minha avó, né? E os Sim, meus tataravós. Aí meu pai, eu vou ver, eu vou procurar saber e tal, né? E assim, existe eu não sei quem são, né? E isso me gera um desconforto, né? Isso gera, eu vou até cobrar novamente dele, né? Vou aproveitar essa live e logo depois vou cobrar ele, né? Porque ele ficou de ver, né? De investigar, porque é importante olhar para isso. essas pessoas Uhum, e saber que dá um lugar para elas no nosso coração. Isso é muito importante. isso. Olhar para a E história toda, delas, né? Exatamente. E assim, a nossa conexão, né, o Bert Helling fala também que a mulher tem um papel diferente do homem, né? Porque a mulher tem um diferencial que ela é portadora da vida. Ela que gera a vida, né? Então, quando a gente fala desses óvulos, a gente está falando do nosso útero, né? Por que é importante a gente se conectar com esse feminino? É a gente se conectar com o nosso útero. É a gente se conectar com a criação, né? E como a gente já falou aqui, é se conectar com a nossa mãe, com a nossa avó, com a nossa bisavó, com a nossa tataravó, com a nossa tatatá, e até Com chegar as em quem mulheres, iniciou. com todas as mulheres do sistema familiar, né? Com Exatamente. todas as mulheres. E todas elas, né? Então, assim, é um processo da gente começar a se olhar para dentro. O que é que eu estou repetindo dessas mulheres? Né? Será que eu quero levar adiante um padrão de repetição que não é saudável para o meu sistema? Ou se eu posso, né, como você trouxe aqui até o exemplo, né, das mulheres que são consideradas ovelhas negras da família. Eu digo que eu sou a ovelha holística da família. Eu meio que eu virei a ovelha holística da família. Ok, tá tudo para mim tá tranquilo, né? Eu sustento É. isso, né? E com Sim, muito com amor e com muito certeza. respeito, né? A minha E sabendo o mãe, que aos está meus fazendo, né? pais. Isso, né? Porque eu sei que para ela é difícil, porque é um olhar novo, ela não sabe, ela não entende nada desse universo. E por mais que eu tente apresentar para ela alguma coisa, para ela não cabe assim, não entra na mente dela. E tudo bem, E né? tudo bem, exatamente. E tudo bem. Eu não quero, não preciso. Se a gente ficar nessa necessidade da aprovação, da validação, né? Porque aí a gente vai entrar em outro processo também, que aí vai entrar no processo de terapêutico, né? De algum vínculo interrompido com a mãe por alguma razão lá atrás. E aí eu fico buscando nas pessoas, nos homens, né? Esse lugar, e eu não vou encontrar, porque esse lugar só quem me dá é a mãe. E É. se por alguma razão a minha mãe não pode me dar, como eu gostaria de ter recebido, eu vou me dar. A cura é agora, a cura é eu me dou, eu faço por mim. Né? Eu me acolho. Eu não preciso, Uhum. vamos supor, um padrão, me matar de trabalhar. Porque a minha mãe precisou trabalhar muito, ralar muito para me sustentar. Então eu entendo que isso é ser bom, né? É pertencer. Será que pertencer é isso? Eu tenho que fazer igual?
Ou eu posso começar a fazer diferente? Acho que são essas Uhum. questões que a gente precisa começar a se fazer. Porque também, Fran, não tem receita de bolo, né? Não, Se tem, ninguém não. me passou. Por favor, alguém manda. Não existe. Né? Cada um tem o seu próprio processo. Por Uhum. que é importante o círculo de mulheres? Por que é importante essa troca? Porque a gente vai ajudando umas às outras. A gente vai acolhendo umas às outras. A gente fala, nossa, a tua dor é minha dor, eu passei por algo semelhante. No fim das contas, somos tudo farinha do mesmo saco. É, no fim das contas, nós temos feridas parecidas, passamos por circunstâncias Exatamente. parecidas, né? No final das Exatamente. contas, não precisamos disputar, né? Aí Exatamente. sai desse funcionamento do patriarcado, sai da disputa, né? Uhum. Vivencia a sororidade, né? Que Isso. é essa característica das culturas matriciais, né? Dessa comunhão, dessa ajuda mútua, né? Uhum. Essa Sim. coisa de que ninguém precisa estar sendo melhor do que ninguém, cada um é o que é, né? Aprendendo a respeitar a subjetividade, né? Aprendendo a Isso. respeitar a individualidade, né? Exatamente. Exatamente. E podendo É, olhar para tudo do jeito que foi. Porque quando a gente toma é, essa consciência, né, como Grace falou assim, né, quando eu comecei a tomar essa consciência, algo mudou em mim, não é eles que mudam, sou eu que mudo. é. Quando ela Aqui, se Cecel, tornou mãe, né? exatamente. E aí, a Cecel disse aqui, muitas vezes as pessoas têm receio de fazer diferente por medo da rejeição, de não ser aceito. É verdade. É De, não, verdade. de ser excluído do sistema familiar, mas é exatamente isso. É aquela coisa de não estou fazendo igual, então o sistema familiar vai me rejeitar, né? Porque eu estou Isso, fazendo diferente. É porque exatamente. assim, estou traindo o sistema familiar. Então é por isso que é preciso ampliar o olhar em relação a isso, né? Exatamente. Ampliar o olhar. Você vai fazer diferente, você vai fazer do seu jeito. E fazer do seu jeito e fazer diferente não significa que você não honre o que foi feito Uhum. antes. Não Isso. significa que você rejeita o que foi feito antes. Na Uhum. realidade, a pessoa que vem e traz diferente, como exemplo que eu trouxe, né, da jovem que está se afinando com o veganismo, experimentando o veganismo, ela está trazendo diferente. Mas não Uhum. significa que ela rejeita a cultura alimentar da família, né? Ela respeita, mas ela quer Sim. fazer diferente. Ela quer fazer da forma que faz sentido para ela, porque Isso. ela já iniciou o processo de individuação, de se tornar indivíduo único. No processo de Uhum. individuação, Jung que traz esse conceito, você honra seus antepassados, você honra pai e mãe, você honra o Uhum. sistema familiar, Uhum. mas você vai encontrar um jeito de fazer do seu jeito, porque você vai se reconhecer indivíduo. Isso. Sabe por Indivíduo. quê, Fran? Tem um movimento, né, do sistêmico, para dar de exemplo para as pessoas, é que se a gente imaginar, né, que atrás da gente está o nosso pai e a nossa mãe, e o nosso pai e nossa mãe estão nos dando força para a vida. E eles querem que a gente vá para a vida. Só que muitas vezes nós, enquanto filhos, a gente está voltado para trás, olhando para os nossos pais. A vida está aqui, na nossa frente, mas a gente está de costas para a vida, olhando para pai e para mãe. E aí, olhando Uhum, para pai e para mãe, eu não vou caminhar na minha vida. Porque eu uhum, tô apegado, aí tem várias possibilidades, não dá para falar aqui, porque eu tô olhando para eles. Mas o que eles querem é que o filho vá para a vida. A vida tá te esperando. Só que a gente, é. por alguma razão, a gente vira as costas para a vida e fica só olhando para os nossos pais. Ou muitas vezes para pedir, né? Porque você não me deu, você não me deu, você não me deu, e fica aqui, né? No vitimismo, continuando esperando, Ou tá, esperando, esperando. Porque, na ou tá verdade, no você vínculo precisa de seguir a dependência, vida. né? Ou tá ali Isso, no vínculo de dependência, né? Dependência e isso, codependência, né? Nessas, exatamente. nessas relações que são simbióticas, né? Isso. Né? E que, assim, muitas vezes, se você sente
que é demais para você dar passos que maiores do que os seus pais deram, porque pode acontecer, né? Vamos supor que você fez, seu pai, um exemplo, não fez uma formação universitária, mas você fez. Você foi além dele. Tem pessoas que não conseguem ir além dos pais. Então, se eu não consigo, eu tenho que olhar para trás, agradecer ao meu pai ou à minha mãe por tudo que eu recebi, mas me abençoe se eu fizer escolhas diferentes de vocês. Né? Porque eles estão aqui para nos abençoar. Peça a bênção também da sua ancestralidade. Se você sente que tem uma carga maior além dos seus pais, pode ser uma coisa maior que os seus pais. Pode ser uma coisa de lá de trás. Reverencie, honre tudo, mas siga para sua vida, porque você tem a bênção deles. A gente honra pai e mãe, a gente honra a nossa ancestralidade quando a gente faz algo bom com a nossa vida. É isso mesmo. Assim que a vida continua, que a vida segue. Né? Então, se a gente se der conta, né? Então, assim, se a gente se der conta de que tem uma mulher, né? De que tem uma mãe, de que tem uma avó, de que tem uma bisavó, de que tem uma tataravó e que tem toda uma linhagem feminina aqui que me acompanha. Eu não tô sozinha. Tem até a música da Maria Bethânia, né? Que fala assim. Acho que é da Maria Bethânia aqui, agora que eu lembrei, assim. Eu não ando só, alguma coisa assim. A gente não anda só. Então, tá tudo aqui no nosso corpo. Tá tudo registrado. Isso. Né? Tem um comentário aqui da Alone, ela disse, isso acontece comigo. Minha mãe reclama da maneira que eduquei e educo minha filha. Isso. Vai acontecer, mãe. É isso, é diferente agora. É outra geração, né? Somos uma evolução dos nossos pais. Né? Então, assim, os nossos pais são a evolução dos pais dele. E aí a gente vai levando a vida adiante dessa forma. E o difícil aí é porque às vezes os pais não entendem, a mãe não entende, e aí acaba desrespeitando a forma do filho, da filha educar o próprio filho. E muitas pessoas têm mágoas e ressentem isso, né? Muitas mulheres ressentem isso. Porque acaba realmente entrando nesse território do desrespeito. Então, e elas ficam esperando serem respeitadas e serem valorizadas nesse papel de mãe. Então, muitas vezes, a pessoa não vai dar. Então, se respeite, né? Isso. Imponha o respeito, né? Tenha consciência do que está fazendo, né? Se respeite. Né? Conquiste o respeito do seu filho, da sua filha, né? Vá por aí, porque ficar dependendo que a outra pessoa que não compreendeu, que não aceita a sua forma diferente, né? E é complicado, é bem complexo, né? Como foi dito lá em cima, né? É uma dinâmica bem complexa. Bem complexa. Mas já é libertador quando você aceita esses antepassados, quando você aceita, quando você acolhe e quando você aprende a ser grato. Isso. Já é quando bem você dá um libertador. lugar no coração, não é verdade? Quando você dá um lugar no coração. A gente tá acabando, aceitando essas pessoas, né? Aceitando essas pessoas como elas são, né? Isso, exatamente. Aceitando como elas são. A gente, na nossa vivência, a gente vai acessar esse contato, né? Para essa reconexão com o feminino, a gente vai precisar também entrar em contato com essa mãe, com essa avó. Né? E a gente, no próximo sábado, das 14 às 18 horas, eu e Francine estaremos promovendo essa vivência online pela plataforma Zoom. Então, se vocês quiserem, né, continuar esse processo, o resgate desse feminino, se reconectando com esse feminino sagrado, estejam com a gente no sábado, né, Fran? Vai ser um prazer, vai ser lindo. Quem entrou agora, entra em contato. Oi, Safi! Entre em contato com o e-mail, o feminino que habita em mim, @gmail.com. Eu coloquei aqui, tá fixado o comentário, isso. Ou então fala comigo, ou com Verônica aqui pelo Instagram, tá? Fala com a gente vai anotando os contatos para a gente poder entrar em contato com vocês, tudo direitinho. Exatamente. Muito bem. A próxima semana tem live de novo na sexta-feira, tá? A gente aguarda vocês aqui às 18 horas. Beijo sexta-feira já tá acabando? Gratidão pela presença. Um beijo, gente. Gratidão. Um beijo. Até semana que vem. Passou rápido demais. Passou rápido. Tchau, tchau. Tchauzinho, gente. Tchau.